Olá, dando continuidade ao estudo do livro de Gênesis, hoje vou estudar o capítulo 12 do livro de Gênesis, mas antes vou fazer uma oração. Querido e amado Deus, Senhor Jesus, mais uma vez me prontifico a meditar e a estudar a sua palavra e compartilho esse estudo com quem quer que queira ver e ouvir esse vídeo. Eu te peço no nome de Jesus que o Senhor me dê entendimento para que eu possa explicar de uma maneira que as pessoas entendam com clareza a tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então aqui está o capítulo 12, onde Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Então vamos ler a palavra de Deus no capítulo 12, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui nós vemos que Deus ele já chama Abraão, porque nós vimos no capítulo anterior os descendentes de Sem. E um dos descendentes de Sem foi justamente o pai de Abraão, chamado Terá. Terá, ele teve Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora. Então tomou o pai de Abraão, Abrão, sua mulher Sarai, o seu irmão Arão e seu sobrinho Ló, e levou todos eles para Ur dos Caldeus, para a terra de Canaã, e foram até Arã. Quando chegaram na terra de Arã, eles param, e aí nesse lugar onde o pai de Abrão, ele falece, ele morre. E é nesse lugar onde eles estão em direção a Ur dos Caldeus que Deus dá a promessa, ou seja, Deus ele chama Abraão, né? Porque aqui ele faz uma promessa para Abrão. Ainda o nome era Abrão, ainda não era Abraão, né? Então Deus chama Abrão. E aqui no capítulo 12, ele inicia revelando o chamado de Deus, né? Chamando Deus, Abraão, porque diz assim: sai da tua terra, da tua parentela, da terra de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, esse versículo explica justamente o chamado de Deus a Abraão. Abrão, porque ocorreu quando ele ainda estava vivendo nas terras de sua família, inserido num contexto de idolatria, porque aquela terra era uma terra idólatra. Abraão estava nesse contexto. Então, quando nós vemos aqui esse chamado de Deus para Abrão, percebemos que esse chamado ocorreu na terra de Ur dos Caldeus, na terra do pai de Abraão. Então Deus ordena a Abraão que ele fosse para uma terra que ele, Deus, lhe mostraria. E naquele momento, a extensão daquela concessão de terra ainda não havia sido revelada. Deus ainda não tinha revelado que terra era essa. Isso aconteceria progressivamente. Depois Deus ia revelando que terra seria essa. Apenas ele pede para Abrão sair da terra dos seus pais, sai da terra da tua parentela e da casa de teu pai. No versículo 4 diz assim: partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Quem era Ló? Ló era sobrinho de Abrão, filho de seu irmão Arã. Enquanto isso, o pai de Abrão já tinha falecido. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Arã.
levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes acrescentaram, como sendo os empregados, os escravos, né? E partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Quem eram os cananeus? Os cananeus eram os descendentes de Cã, os filhos de Noé. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e aí ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Neguebe era o deserto do Neguebe. Havia fome naquela terra, ou seja, na terra de Canaã, onde ele tinha chegado, estava havendo uma fome. O que é que Abrão faz? Abrão vai para o Egito. No versículo 10 diz: havia fome naquela terra, desceu, pois, Abrão ao Egito para ir ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher. Sarai, a sua mulher, era uma mulher muito bonita, chamava a atenção. Então, o que Abrão faz para evitar algum contratempo por causa da beleza dela? Diz assim: ora bem, sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Diga, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-no os príncipes de Faraó e gabaram-se junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentos e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo o que possuía. O que é que nós vemos aqui nessa passagem de Abrão no Egito? Porque Abrão recebera a promessa de Deus, que faria dele uma grande nação, e logo após acontece uma grande fome na terra. E o que é que Abrão faz? Vai embora para o Egito, porque estava havendo falta de chuva na região em que Abrão estava, né? E isso explica porque ele tentou sair daquela terra. E ele resolve descer ao Egito. Agora, quando ele estava perto de entrar no Egito, Abrão combina com Sarai, sua mulher, de apresentá-la, ou seja, de apresentar Sarai ao faraó, somente como sua irmã. Quando chegasse no Egito, Abrão ia apresentar sua mulher Sarai como sua irmã. Isso aqui nós vemos uma falta de confiança de Abrão em Deus. Abrão tinha acabado de receber uma promessa de Deus, Deus tinha falado com Abrão, e aqui Abrão vai procurar um lugar onde possa atravessar aquela fome que estava acontecendo lá na terra de Canaã, mas ele não pensa em confiar em Deus. Ele resolve, tem uma ação, uma atitude que
de que a gente pode, é até estranho uma atitude como essa, de um homem escolhido por Deus, né? Ele diz que ele pede a sua esposa, a sua mulher, Sarai, para que diga que é sua irmã, ou seja, ele pede para mentir, para que Sarai seja chamada de sua irmã, porque como ela era muito bonita, Abrão ele temeu que os egípcios, né, tentassem matá-lo para ficar com sua esposa. Aqui vale lembrar de que, de fato, Sarai era meia irmã de Abrão. Ela não era totalmente irmã, era meia irmã. Por causa disso, aí Abrão se utiliza dessa meia verdade e pede para, talvez, essa atitude de Abrão, talvez pudesse até ser uma coisa que fez com que ele se livrasse da morte. Poderia até que ele tivesse sido morto realmente. Por isso que ele pede para que ela seja chamada de sua irmã. Ela, na verdade, era meia-irmã. Então, quando o Faraó descobre que Sarai era mulher de Abrão, ele chama Abrão para tirar satisfação e ele questiona Abrão por que ele escondeu dele a verdade. E nisso, Faraó despede Abrão, ordenando que ele saísse do Egito e levasse tudo que ele possuía, né? Isso depois nós vamos ver também que esse problema se repete lá em Gerar com o rei Abimeleque, lá no capítulo 20. Então, são atitudes que nós vemos que Abrão tomou, talvez para se livrar de uma situação que talvez pudesse acontecer, mas isso não é uma coisa de prática, uma coisa que a gente possa dizer que é uma situação que a gente possa seguir, fazer o mesmo diante de uma situação assim, porque a gente tem que confiar em Deus e não se utilizar de mentiras, né? Porque aqui Abrão utilizou-se de uma mentira, um homem escolhido por Deus, um homem que seria o patriarca de todos os filhos de Deus. E a gente vê uma situação contrária, né, aos mandamentos de Deus, ao que Deus pensa. Mas a gente não entende por que Abrão usou desse artifício para se livrar talvez da morte, né? Então nós vemos aqui no capítulo 12 que ele mostra a jornada de fé de Abrão. Ele percorre aproximadamente 2.400 quilômetros aqui para se chegar até o Egito, né? Para sair lá de onde ele estava com seu pai, para vir para o Ur dos Caldeus. Pela fé, ele peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, ou seja, Abrão não partiu de Ur simplesmente com o objetivo de buscar uma cidade humana. Na verdade, ele aguardava fielmente a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador, como a gente vê em Hebreus 11:8, né? Que Deus é o edificador, é o arquiteto, é Ele quem traça, é Ele quem coordena, é Ele quem guia. Por isso que Ele guiou Abraão, que estava lá na terra com seu pai, junto com seu pai para a terra de Harã, e de Harã ele vai até o Ur dos Caldeus, e é lá que Deus chama ele para ser o pai de uma grande nação. Então Deus pede a ele para ele sair da terra dos seus pais, da terra da sua parentela, para ir para uma cidade, para uma terra que ele, Deus, iria lhe mostrar. E essa terra, Deus ia mostrar a todos os seus descendentes, a todos os seus filhos, né? Ou seja, Abraão recebe essa promessa, mas essa promessa ela vai sendo cumprida continuadamente. E a gente vê que esse capítulo 12 é um dos capítulos mais importantes da palavra de Deus, da Bíblia, né? Porque é aqui no capítulo 12 onde Deus faz a promessa da grande comissão, da grande missão que teria todos os seus filhos, os filhos de Deus. Então hoje nós somos descendentes de Abraão. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, ele recebeu essa promessa a partir de Abraão. Ou seja, nós somos descendentes de Abraão, porque foi ele que recebeu essa promessa
de todos os filhos dessa nação que Deus iria escolher para ser uma nação dele aqui na terra. Amém?